Esse vídeo é um tutorial da terceira missão do Dofus Lubis, chamada Pesadelo Infinito. Seu pré-requisito é ter terminado a missão anterior, chamada Mãe dos Dragóvos. Você começa a missão com Tilesia em -80, -12 na ilha de Crocusco. Após pegar a missão, será necessário ir falar com Draconiros no Poço dos Sonhos Infinitos. Basta clicar nesse ícone aqui na barra das interfaces e você será teletransportado até ele. Eu acabei já fazendo essa etapa sem gravar, mas procure aí a opção de diálogo correta, não tem opção errada. Ele fala várias coisas mesmo, mas alguma delas vai atualizar sua missão. Agora, você precisará obter 3 itens de missão que dropam de andares de sonhos maiores que 250. Os itens que você precisa encontrar são Garra de Mionça, Sombra Predatória e Rugido Noturno. Vale dizer que a chance é relativamente baixa, então você vai ter que passar por muitos andares, provavelmente. Se você nunca nem ouviu falar no que é o Poço dos Sonhos Infinitos, vai aí um breve resumo. Você começa no andar 200 e luta contra um grupo de 4 monstros escolhidos aleatoriamente de todo o jogo, sempre contendo pelo menos um guardião de calabouço. Os monstros têm atributos e vida aumentados, então eles são versões mais fortes de si mesmos. A cada andar que você passa, os monstros são aleatorizados novamente, eles ficam mais fortes e você ganha pontos de sonho, que podem ser usados para comprar bônus temporários para a próxima luta, não é recomendado comprar isso, ou então bônus infinitos de atributos, mas que só servem para atividade de sonhos e não para lutas fora dos sonhos. Toda luta também dropa uma caixa de sonhos com 100% de chance para cada participante da luta. Existem cores e tamanhos diferentes para essas caixas. A cor da caixa depende da faixa de andar em que você se encontra. Se você estiver em andares menores que 229, você dropará a caixa cinza. Se estiver entre 230 e 269, dropará a caixa laranja, e assim por diante. E, dependendo da dificuldade da luta, dos monstros que estão envolvidos e tudo mais, você pode ganhar a caixa pequena, a caixa média e a caixa grande. Cada caixa dropa uma coisa. Você pode ver o que cada uma delas dropa no mercado de consumíveis. Basta digitar NARC na pesquisa e depois passar o mouse em cada uma delas. Todo chefe de calabouço vai ter uma mecânica chamada Pesadelo, que é basicamente uma passiva negativa para você que dura a luta toda. Esse pesadelo pode fazer pouca diferença, mas também pode deixar uma luta que seria fácil e impossível. Você pode conferir os pesadelos das suas atuais opções de salas, clicando no orbzinho e passando o mouse no pesadelo. Não existe confirmação exata, existe muito achismo e fofoca espalhada por aí, se prospecção e ídolos afetam esse drop ou não, mas eu pessoalmente utilizei sempre que pude e acredito que ajudou sim. Preferi prevenir do que remediar. Tente também sempre fazer os desafios factíveis de cada luta para maximizar suas chances de encontrar os 3 itens de missão que você precisa. Após um gigantesco grind que faz jus ao nome do Poço dos Sonhos Infinitos, você dropa e entrega os 3 itens de missão para Draconiros. E agora será necessário se aventurar nos sonhos de novo. Porém, agora pode ser qualquer andar, inclusive o primeiro andar, o 200. E a chance é bem maior de encontrar o que a gente quer. Você provavelmente vai encontrar já nos primeiros 10 andares. Eu, particularmente, preferi fazer do andar 200 em diante, em vez do andar avançado em que meu Kra e meu Pandawa já se encontravam, pois as lutas são bem mais rápidas e fáceis. Você estará procurando um NPC chamado Presa de Oyuki-Poka, que pode aparecer depois de toda a luta feita nos sonhos. Não se preocupe, uma vez que você encontrou esse NPC, você já está seguro. Você pode sair dos sonhos, seja ele seu ou de outra pessoa. Quando você voltar para o Poço dos Sonhos Infinitos, o NPC estará lá te esperando, mesmo que você tenha achado o NPC no sonho de outra pessoa e depois ido para o seu próprio sonho. O que eu não testei foi encontrar o NPC e fazer mais uma luta de sonhos, se o NPC desaparece ou não, então tomem cuidado com isso. Nesta próxima etapa, enfrentaremos uma luta solo, mas não se preocupem, vocês podem falhar à vontade que vocês não vão precisar encontrá-lo novamente. Ele sempre estará lá por vocês. Ao falar com o NPC Presa de Oyuki-Poka, você será teletransportado e será necessário vencer uma luta solo. Você luta ao lado de Oyuki-Poka contra o Pesadelo Rochoso. É uma luta razoavelmente simples. Se a Mionça Oyuki-Poka morrer, você perde o combate. Então mantenha-a viva a todo custo.
O pesadelo só tem ataques de terra e de fogo, então caso você esteja tendo problemas com sobrevivência, considere aumentar essas resistências. No início da luta, o pesadelo invocará 4 octólitos e também invocará mais um octólito todo turno. Esses octólitos são a chave para derrotar o pesadelo, uma vez que o mesmo tem 100% de resistência em todos os elementos. Os octólitos funcionam como se fossem invocações, ou seja, eles têm o próprio turno. Toda vez que os octólitos começam seus turnos, eles reduzem em 10% a resistência de tudo que estiver alinhado linearmente ou diagonalmente com eles. Então, seu objetivo é fazer com que o máximo possível de octólitos estejam alinhados com o pesadelo rochoso no início do turno deles, ou seja, logo após o turno do pesadelo rochoso. Isso fará com que o pesadelo perca 10% de resistência em cada elemento por um turno para cada octólito alinhado. Mas tome cuidado, você e a Oyuki-Poka também podem perder essas resistências. Já notamos que posicionamento é chave nesse combate, uma vez que precisamos alinhar o pesadelo e os octólitos. Felizmente, é possível trocar de lugar com os octólitos ao golpeá-los. É imprescindível que você use essa mecânica para posicioná-los melhor. Uma ótima tática é trancar o pesadelo com 4 octólitos em volta dele. Dessa forma, ele terá dificuldades em sair dali. Você disse dificuldades, Golden? Ele consegue sair? Sim. O que acontece é o seguinte: todo início de turno do pesadelo rochoso, ele roda um dado interno e libera aleatoriamente um feitiço entre 3 opções de feitiço. Um desses feitiços apenas causará altos danos de terra em linha e em diagonal, numa área de 10. Pode parecer complicado, mas é a melhor opção de feitiço para ele obter, pois se ele obter esse feitiço e você já tiver trancado ele em volta dos octólitos, é muito fácil desviar desse golpe. O segundo feitiço atrai a Oyuki-Poka por 5 células e empurra você por 10 células. Pode atrapalhar o seu posicionamento, mas ele não consegue escapar com esse feitiço, o que é bom. E, por último, o terceiro feitiço que ele pode liberar é um feitiço que ele se teletransporta para você ou para o Oyuki-Poka. Esse feitiço permite que o pesadelo se liberte da sua armadilha de octólitos. Porém, existe apenas 33% de chance de isso acontecer, uma vez que os outros 2 feitiços não o permitem escapar. Então, seu objetivo primário é conseguir fechar o pesadelo com 4 octólitos em volta dele. Depois disso, posicione outros octólitos que possam ter restado para ficarem em linha reta ou diagonal com o pesadelo. Lembrem-se, cada um desses octólitos abaixa em 10% a resistência do pesadelo por um turno. Pode ser um aumento de danos considerável. Uma vez isso feito, basta ir golpeando-o com tudo o que você tem. Ele perderá bastante resistência dependendo de quantos octólitos você conseguiu alinhar com ele. Evite ficar na linha de visão do pesadelo, uma vez que ele já esteja preso, pois ele tem um feitiço de veneno de PA de alcance 10. Então, caso você esteja na diagonal dele, por exemplo, em alcance até 10, ele poderá te envenenar. E a Oyuki-Poka, Golden, faz o quê? Ela sempre irá para cima dos inimigos. Ela tem um golpe que tira 15% de todas as resistências do pesadelo, o que ajuda. Ela também te dá um buff de 3 PAs, caso você esteja em até 5 células perto dela, ou então 3 PMs, caso você esteja mais longe do que 5 células dela. Dura um turno e o intervalo de relançamento é de 3 turnos. Ela também consegue te curar a cada 2 turnos. Uma vez que a luta termina, fale com a Mionça Oyuki-Poka para atualizar sua missão e, depois, fale com ela novamente para sair dos sonhos. Agora vá para -84, -15, em Crocusco, e utilize o barco. Vá um mapa para a direita e derrote as Aracnes, impedindo a sua passagem. É uma luta solo contra 3 Aracnes, mas não envolve problemas maiores. Quando terminar a luta, entre no templo e interaja com o altar. Depois, volte para Tilesia em -80, -12 para terminar a terceira missão do Dofus Bulbs, chamada Pesadelo Infinito. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!